Bem, gente, já tem um tempo aí que eu não produzo vídeos, porque por causa da correria mesmo do dia a dia aqui em Goiânia e também no Pará, né? Então já tem um prazinho aí, já tem alguns meses que eu não produzo nada. E, e assim, eu venho recebendo muitas mensagens positivas com relação a esse trabalho que eu venho fazendo aí na internet, né? Para poder motivar as pessoas a estudar para concurso, seja ele para qualquer carreira fiscal, etc, né? Até ele não, eu já falei isso várias e várias vezes, que o objetivo não é incentivar a estudar para a carreira fiscal. É fazer com que aquelas pessoas que não têm o hábito de estudar, que não tinha, né, esse hábito, não tinha essa condição, né, e para criar nas pessoas, né, essa vontade de estudar e entender que é possível, né, passar num concurso desde que você tenha dedicação, direcionamento, você vai sim conseguir ser aprovado no concurso. E aí eu estava vendo aí as entrevistas, né, de dois fiscais de receita estaduais do estado do Pará que passaram no último concurso, foi o primeiro lugar e o sexto. E as entrevistas foram, até não deu para assistir tudo porque elas foram bem num horário bem, bateu o final de uma com o início da outra, então não deu para ver tudo, mas eu vi alguma coisa. E aí eu achei assim interessante falar a respeito de uma coisa que na verdade eles estão vivendo agora, que eu vivi há 12 anos atrás, né, 13 anos atrás, quando eu passei no concurso da Secretaria da Fazenda do Pará, né? Essa expectativa, essa que está gerada neles, para eles se tranquilizarem com relação a isso, que tudo vem na hora de Deus e tudo vem na hora certa, que eles tenham essa tranquilidade nesse momento. Mas o mais importante de tudo foi ver lá, assim, os sonhos, né? E a realidade de cada um, né? A dúvida, né? Com relação a não passar e como que fez e tudo mais. E uma coisa que eu acho importante eu compartilhar aqui com vocês é que eu nunca tive certeza que eu ia passar, né? E por que que eu tinha essa dúvida, né? Eu achava que eu não, eu me cobrava o tempo todo assim, pô, será que isso é pra mim, né? Será que eu vou conseguir um negócio desse, né? E aí a distância, né? Essa realidade minha que me distanciava, né? Eu não conhecia nenhum auditor, não tinha proximidade com nenhum auditor, até conhecia, mas era muito distante, né? E essa distância, nem auditor, nem fiscal, né? Essa distância fazia com que eu não tivesse noção das coisas e perdesse essa noção e nessa época que eu estudava não tinha essa questão do coaching tão forte como tem hoje, Coruja, LS, etc, né, que esses coaches eles estão dando uma realidade muito mais próxima para o candidato. Então, por falta dessa noção, por falta de entender, né, pô, é assim mesmo, o caminho é esse, tô no caminho certo, porque eu fazia as coisas, fazia prova, a prova era meu só me balizava, só tinha como eu avaliava o que eu estava fazendo através da prova. Não tinha outra avaliação, né? E eu já vi aí que nos coaches eles fazem os comparativos dos alunos, então isso ajuda pra caramba, né, nesse processo. E aí, o que que eu fazia, né? O que que eu fiz, né, quando eu estava estudando? Eu estudava, e aí quando eu estava cansado eu ia descansar. Vou descansar, estou cansado. E o que eu fiz quando eu passei, né? O que foi que mudou no meu jogo? Porque eu estudei durante muito tempo. Eu estudava, parava, voltava. O primeiro concurso que eu fiz, só pra vocês terem uma ideia, eu fiz em 2004, vim passar em 2014. Só que eu fiz 2004, e aí fiquei muitos anos sem estudar para concurso. Em 2006 eu voltei, quase passei no concurso do Mato Grosso e sem estar tão preparado, porque assim era muito mais tranquilo, muito mais fácil, tá? A prova era muito mais tranquila, a concorrência não era tão preparada como é agora. E aí, em 2006 eu quase passei no concurso da AGAMP, né, Agência Goiana de Negócios Públicos, fui trabalhar no IML, achava que eu ia conseguir passar, e aí eu estudava fofo nessa época,
do IML, fiquei muito tempo estudando fofo, sem dedicação. Em 2006 isso deu um pouco mais pesado, mas mesmo assim a preparação era muito, o nível era muito baixo. Mas quase passei no concurso do Mato Grosso, já até falei aqui a respeito, fiquei de fora por causa de uma questão, tá? Lá eles eram para 80 vagas, eu sei que eles chamaram 200 pessoas, então isso me deu uma tranquilidade, porque quando chamaram os primeiros 80 para o curso de formação, eu falei, não ia me chamar mesmo, não tô nem aí. Depois chamaram mais 60, depois foram chamando, sei que chamaram ao todo 200. O curso de formação deles lá, eles entraram 200 auditores na época. O cargo era de fiscal, se não me engano. Eu não me lembro direito como que era o cargo, mas é a mesma função nossa hoje aí de fiscalização. Então, a preparação era muito mais tranquila, falar assim, a concorrência era muito mais tranquila, não tinha essa pegada tão pesada do povo tirar 80%, 90% de prova. Isso aí era raríssimo. O que você tinha é que o ponto de corte era 60%, era o que a prova tinha lá. Pô, o ponto de corte é 60%, mais 40% por matéria, e aí você não conseguia, ninguém conseguia fazer mais que isso. Um exemplo foi no nosso concurso, lá em 2013, né, 2013, 14, que passou, não preencheram o número de vagas, eram 100 vagas para auditor e 100 vagas para fiscal. Passaram 63 auditores, o restante não atingiu os mínimos e passaram 88 fiscais, não atingiram os mínimos, só para vocês terem uma ideia do grau de dificuldade que se tinha e o grau de dificuldade que se tem hoje, né? Que as pessoas estão fazendo 80%, 90% de prova. E aí eu não acreditava, eu não tinha, não é pra mim. Quando eu tava cansado, eu ia descansar. Aí minha ficha caiu pra quê? Onde é que houve uma virada, onde a chave virou? Tô cansado, mas mesmo assim vou mais um pouco. E aí eu comecei a me dedicar, eu comecei a estudar 6, 7, 8, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas por dia. Líquido vai dar o quê? Vai dar menos do que isso, né? Vai dar menos líquido. Mas eu chegava a estudar, tinha dia que eu estudava 14 horas por dia. E isso é que virou minha chave. Por que é que virou minha chave? Porque eu sentia assim, posso até não passar, mas eu vou fazer de tudo que tá no meu alcance para eu passar. Posso até não passar. E essa matéria aqui eu não conseguia aprender. Largava pra lá, já larguei matéria, falava assim, não consigo aprender essa porcaria, não consigo, não tem jeito, não vou conseguir aprender, então largava pra lá e estudava o que dava para aprender, pegava lá o edital, as provas passadas, por exemplo, pegava uma banca lá que ia fazer a prova FGV e tentava estudar por ela, mais ou menos o que ela estava fazendo, pegava o jeitão da FGV ali e tentava estudar por ela. E aí, essa questão, coisa que eu não conseguia entender, como eu fiz isso em economia, né, no concurso da Cefa do Pará, larguei. Não, isso aí não é para mim. Eu vou acertar isso, isso e isso. Focava no que eu podia acertar e me dedicava no que eu podia acertar. O quanto mais horas eu conseguia estudar, mais eu ficava satisfeito, mais eu estava cansado, mas mais eu ficava brigando comigo mesmo assim, minha meta hoje tem que ser 1 hora a mais do que ontem, tem que ser 30 minutos a mais que ontem. Chegou um momento de eu não conseguir aumentar, porque eu cheguei a fazer 12, 13 horas por dia de estudo, cheguei a fazer até 14 horas. Teve dia de eu trabalhar no IML, eu trabalhava num plantão de 24 horas, e aí eu saía do plantão, tinha dormido muito pouco, porque lá a gente conseguia fazer um revezamento e descansar um pouquinho à noite lá, enquanto não tinha remoção, enquanto não tinha serviço, porque somos plantonistas, né? E aí a gente conseguia descansar lá 2, 3 horas da noite. E lá você dorme no alojamento, né? Dentro do IML, porque você tá ali, você tá se precisar de ti, você vai ser chamado. Então você fica, né, de prontidão. E aí o que acontecia é que às vezes eu chegava em casa depois de ter dormido muito mal e estudava 12 horas, 13 horas, cansado, tomando café para poder aguentar aquela pegada ali, mas foi isso que me fez passar. Tem gente que não precisa disso. Tem gente que tem
estuda menos e consegue atingir os objetivos, consegue atingir as metas, mesmo estudando menos, né? E o que eu tenho a dizer é parabéns, porque para mim as coisas não são assim. Para mim eu tenho que ter e essa situação de pô, vou me dedicar demais, vou fazer tudo o que eu posso, me deixou de alma lavada para fazer a prova. Pô, fiz tudo o que eu podia e deu. Se deu, ótimo. Se não deu, agora eu vou estudar muito mais do que eu estudei antes. E eu fiz isso na prova do Pará. Quando eu saí, eu achava que não tinha dado. Cheguei em casa, joguei um monte de coisa velha, coisa. É porque concurso vai atualizando aquilo que você estudou há uma semana, 2 semanas atrás, às vezes não serve mais. Então você tem que estar muito ligado nessa situação. E aí eu imprimi um monte de coisa, tinha um monte de coisa velha, joguei um monte de coisa fora, mas muita coisa mesmo. Juntei caixas e mais caixas de bagulho mesmo para jogar fora. E pô, agora eu vou pegar ferrado aqui e vou continuar do mesma pegada. Graças a Deus não deu tempo de eu voltar, porque quando saiu o resultado preliminar eu estava dentro das vagas, aí eu não consegui mais estudar. Com certeza é a situação de muitos que estão por aí, porque se dedicaram demais e eu não consegui mais estudar. A verdade foi essa. Na verdade eu, eu fiquei num nível que eu tentava, até tentei estudar, mas não consegui, não. Eu ia pro livro e falava assim, não tô conseguindo estudar nada, não tô conseguindo enxergar nada aqui, e vamos esperar esse negócio, e aí não saía a nomeação, e aí depois saiu o definitivo, né, classificação definitiva, e nós esperamos aí quase um ano para ser nomeados, mas eu não consegui mais estudar, porque já tinha garantido a vaga, e eu estava empregado, né, eu era servidor público. Fiquei aguardando assumir o concurso do Pará. E aí é isso, gente. Para você que tá aí com esse descrédito, não é para mim, não é para isso aí, não é uma situação para mim. É sim para você. Basta você se dedicar e fazer tudo o que você pode. Tudo que você pode, você tem que fazer. O que tá no seu alcance. E aí, cara, se não der para esse, vai dar pro próximo, ou pro próximo, ou pro próximo. O que você tem que ter na sua cabeça é que nós não escolhemos onde a gente vai trabalhar. Você escolhe uma carreira. Deus é que escolhe o lugar onde você vai trabalhar. Eu não escolhi trabalhar no Pará e só escolhi passar no concurso de fiscal de auditor e eu ia fazer tudo que tinha pela frente. Aí, quando eu comecei o ano de 2013, eu comecei com uma licença prêmio, eu já contei isso aqui em outros vídeos. E essa licença prêmio é que me converteu, né? Que me fez passar nesse concurso, porque foram 3 meses de licença prêmio que eu tirei do estado de Goiás, que tinha na época. Agora não tem nem licença prêmio mais. Isso me fez dar um gás na minha aprovação. Fiz a prova em setembro, se não me engano. E já tem tempo, né? Graças a Deus. E aí eu não fiz mais nenhuma prova. E foi isso. Se doar o máximo que você conseguir, porque a hora da gente chega, tá? E por mais que você não acredite, doe-se, faz tudo que você puder. Tudo que você puder, pô. Tudo que você puder. Não, vou dar o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, o máximo, que dá certo, tá? Abração para vocês, os novos aprovados da Cefa do Pará aí. Parabéns a todos. Espero que você seja chamado o mais breve possível para a gente poder começar a trabalhar juntos. Vocês vão dar um gás aí na arrecadação, podem ter certeza disso. A Cefa precisa de vocês, nós que somos servidores precisamos de vocês. Abração, fiquem com Deus, todos.